Olá pessoal, esse é o canal Biscoitinho do Binho e o nosso assunto hoje é isomeria óptica. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Química em Foco Biscoitinho do Binho. E essa é mais uma aula sobre isomeria. Dessa vez, a gente vai falar sobre o segundo caso de estereoisomeria ou isomeria espacial, que é a mesma coisa, que é a isomeria óptica. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se você é velho no canal, muito obrigado pela audiência e, é claro, se você puder contribuir com qualquer valor para que eu possa continuar produzindo cada vez mais e mais vídeos como esse, será muito bem-vindo. Vamos lá aprender? Muito bem, a gente vai falar sobre isomeria óptica. Só que para a gente poder entender isomeria óptica direitinho, a gente precisa de um conceitozinho para a gente poder entender melhor. E esse conceitozinho é sobre carbono quiral ou carbono assimétrico. O que vem a ser carbono quiral ou carbono assimétrico? Carbono quiral ou carbono assimétrico é o átomo de carbono numa cadeia carbônica que possui 4 ligantes diferentes, ou seja, ele possui 4 grupos distintos ligados a ele. Bom, Binho, como é que eu vejo isso? Bom, eu coloquei de uma maneira simbólica aqui um carbono ligado a um grupo bolinha, um grupo triângulo, um grupo asterisco e um grupo quadrado. Como é que a gente aplica esses grupos diferentes, então? Tá vendo aqui? Como é que a gente vê esses grupos diferentes, então? Vamos indicar os carbonos quirais ou carbono quiral das moléculas a seguir. Bom, aqui, esse primeiro carbono aqui, ele é um carbono quiral? Não. Por quê? Porque ele tem uma ligação dupla. E se eu disse para você que ele precisa ter 4 ligantes diferentes, ele não pode ter uma ligação dupla. Por quê? Se tem uma ligação dupla, já está gastando 2 com o mesmo cara. Então, ele não é quiral. Então, esse carbono aqui, ele não é carbono quiral. Esse carbono aqui, ele é um carbono quiral? O que a gente precisa ver? Esse carbono aqui, ó, o que está ligado nele? Está ligado a um hidrogênio, está ligado a um CH3, tá vendo aqui, ó? Esse grupo CH3 está ligado nele. Está ligado a um outro grupo CH3, opa, esse grupo CH3 aqui, ele é igual a esse grupo CH3 aqui, você concorda? Então, consequentemente, esse carbono não pode ser quiral. Por quê? Porque ele tem 2 grupos iguais. Você tem que ter 4 ligantes diferentes, não pode ter 2 ligantes iguais, certo? Metil e metil. Então, esse carbono aqui, ele não é quiral. Esse também não é quiral. Por que ele não é quiral? Porque ele tem 3 Hs iguais. Se tem 3 Hs iguais, não tem 4 ligantes diferentes. Então, ele também não é quiral. Esse carbono aqui é quiral? Também não. Por quê? Porque se ele tem 3 Hs iguais, ele não tem 4 ligantes diferentes. Beleza? Então, essa estrutura não tem carbono quiral. Na letra B, o que a gente tem? Esse carbono aqui tem 3 Hs iguais, então ele não é quiral. Esse carbono aqui, ele tem esse CH3 igual a esse CH3, então ele não é quiral. Esse carbono aqui, ele tem 3 hidrogênios iguais, então ele também não é quiral. Veja, mais uma vez, para ele ser quiral, ele tem que ter 4 ligantes diferentes. Se são 3 Hs, então não é quiral. Então, consequentemente, nenhum desses carbonos é quiral. Então, essa molécula também não tem carbono quiral. Na letra C, esse carbono aqui, ele é quiral? Não. Por quê? Porque ele tem essa ligação dupla. Então, se ele está gastando 2 com o mesmo cara, ele não é quiral. Esse carbono aqui, ele é quiral? Vamos ver, o que está ligado nele? Um H, um Cl, esse grupo aqui, ó, C dupla O H, que é uma coisa só, esse grupo é diferente do Cl, é diferente do H, que é diferente desse grupo todo que está para lá, ó, que é um isopropil, CH, CH3, CH3. Logo, este carbono, sim, ele é um carbono quiral, a gente representa com asterisco, beleza? Porque ele tem 4 grupos diferentes ligados nele. Aqui, ó, esse carbono aqui, ele é quiral? Não. Por quê? Porque esse grupo CH3 é igual ao grupo CH3 que está embaixo. Então, ele não é quiral. Esse carbono é quiral? Não, porque ele tem 3 Hs iguais. Esse carbono é quiral? Não, porque tem 3 Hs iguais. Esse carbono é quiral? Não, porque ele tem 3 Hs iguais. Então, consequentemente, o carbono quiral é este aqui. Então, esta molécula tem um carbono quiral. Na letra D, esse carbono é quiral? Não, porque ele tem ligação dupla. Carbono com ligação dupla ou tripla nunca será quiral. Guarda isso. Esse carbono aqui, ele vai ser quiral? Vamos lá. Esse H é diferente do OH, é diferente desse grupo inteiro que está para lá,
que é diferente desse grupo inteiro que está para cá. Vamos de novo. O H é diferente do OH, é diferente do CH, CH3OH e é diferente do C dupla O, OH. Então, este carbono, sim, ele é um carbono quiral, certo? Esse carbono aqui, ele é quiral? Vamos ver. Aqui, ó, o H é diferente do OH, é diferente do CH3, que é diferente desse grupo inteiro que está ligado nele. Tá vendo aqui? Então, ele também é um carbono quiral. Esse carbono aqui é um carbono quiral? Não. Por quê? Porque ele tem 3 Hs iguais. Então, logo, essa estrutura tem 2 carbonos quirais. Na letra E, esse carbono é quiral? Não. Por quê? Porque ele tem 3 Hs iguais. Esse carbono é quiral? Não, porque ele tem uma ligação dupla, ó, certo? Uma ligação dupla. Esse carbono é quiral? Ele é. Por quê? Porque o H é diferente do Cl, é diferente de todo esse grupo que está para cá. Tá vendo? O que está ligado nesse carbono? O H, o Cl, esse grupo todo e esse grupo todo que está para lá, ó. Tá vendo? São todos diferentes. Então, esse carbono é quiral, certo? Aqui, ó. Agora, veja contigo aqui, ó. Apagar aqui para a gente não se confundir. Esse carbono é quiral? O H é diferente do CH3, é diferente do CHClCH3 e é diferente do CHClC+OCH3, concorda? Então, esse carbono, ele é um carbono quiral. Muito bem. E o último carbono, penúltimo, né? Esse carbono aqui, o H é diferente do CH3, é diferente do Cl e é diferente de todo esse grupo que está para cá. Então, ele também é quiral. E esse carbono aqui é quiral? Não. Por quê? Porque ele tem 3 Hs iguais. Então, consequentemente, ele não é quiral. Logo, essa molécula aqui, ela tem 3 carbonos quirais. Bom, mas uma vez que você já entendeu o que é carbono quiral ou carbono assimétrico, a gente vai guardar esse conceito num potinho, que a gente já vai usar esse potinho daqui a pouquinho, beleza? Então, vamos entender o que é a isomeria óptica. A isomeria óptica é um tipo de estereoisomeria, ou seja, isomeria espacial, que ocorre em alguns compostos orgânicos. Esses compostos orgânicos serão capazes de desviar a luz polarizada. Mas o que vem a ser luz polarizada, Binho? Primeiramente, você precisa entender o que é a luz, né? O que é a luz normal? A luz normal é uma onda, certo? Que é formada por um plano elétrico e um plano magnético. Logo, a luz normal é chamada de onda eletromagnética, certo? E uma onda eletromagnética, se ela tem o plano elétrico e o plano magnético, o plano elétrico gira em torno do seu próprio eixo e o plano magnético também gira em torno do seu próprio eixo. Se eu fosse, então, enxergar a luz de frente, a luz normal, a representação dela seria assim, ó. Ela seria assim, ó, em todas as direções, ó. Então, a gente vai representar a luz normal assim. Então, representação da luz normal, a luz normal é assim. Mas quando essa luz normal, que é incidida em todas as direções, ela passa por um polarizador, ou seja, por uma lente polaroide, por exemplo, essa luz passa a ser chamada de luz polarizada. E para ela ser chamada de luz polarizada, o plano elétrico e o plano magnético, eles não giram mais em torno do seu próprio eixo. Logo, elas vão ficar assim, ó, a luz normal desta forma, como a gente já viu, a luz normal desta forma aqui, quando ela passa por uma lente polaroide, ela passa a ser polarizada numa direção só. Eu estou representando assim, mas eu podia representar assim, desde que eu represente numa direção só, quando os planos elétrico e magnético deixam de girar em torno do seu próprio eixo. Beleza? Então, de frente, luz normal seria assim, luz polarizada seria numa direção só. Quando essa luz polarizada ela atravessa uma substância orgânica e essa substância orgânica é capaz de desviar essa luz, então tá aqui, ó. Você tem uma amostra da substância orgânica, você incide luz polarizada nela. Ela é capaz de desviar a luz para um lado ou desviar a luz para o outro, quer dizer, então, que essa substância orgânica tem atividade óptica, ou seja, ela é capaz de desviar a luz.
Beleza, gente? Primeiro, como é que eu vou saber que a substância orgânica ela é capaz de desviar a luz polarizada? Bom, ela vai ser capaz de desviar a luz polarizada quando o objeto não é sobreponível à imagem, ou seja, quando ela tem a sua imagem não sobreponível. Ih, Binho! Imagine o seguinte, tá vendo a sua mão aqui, ó? Eu tenho as minhas duas mãos. Você concorda que uma é a imagem da outra? Literalmente, uma imagem da outra. Você coloca a palma da mão para baixo e a palma da mão para baixo coloca uma em cima da outra aqui, ó. Elas não se sobrepõem. A imagem não é sobreponível. Você entende? Por exemplo, tenta calçar o sapato esquerdo no pé direito. Você consegue? Então, por quê? Porque são imagens não sobreponíveis. Ai, Binho, mas como é que eu vou saber que o composto apresenta a sua imagem não sobreponível? Toda vez que ele tiver carbono quiral. Por isso, a gente vai tirar do potinho agora. Quando a substância química orgânica ela apresenta carbono quiral, ela vai ser capaz de desviar a luz polarizada. Logo, ela vai ter atividade óptica. Então, vem comigo aqui, ó. Essa substância aqui é capaz de desviar a luz polarizada? Não. Por quê? Porque ela não tem carbono quiral. Então, ela não tem atividade óptica. Ela é opticamente inativa. Tudo bem? Essa substância aqui da letra B, ela é capaz de desviar a luz polarizada? Não. Por quê? Porque ela não tem carbono quiral. Então, consequentemente, ela é uma substância opticamente inativa. Ela não é capaz de desviar a luz polarizada. Mas a letra C, a letra D e a letra E, que possuem carbono quiral, não é isso? Elas são capazes de desviar a luz polarizada. Então, consequentemente, a letra C, a letra D e a letra E são substâncias opticamente ativas. Quando a substância é capaz de desviar a luz para a direita, ela é chamada de dextrógira. Dextrógira. Beleza? E é representada com um D ou com um mais. E quando essa substância é capaz de desviar a luz para a esquerda, ela é chamada de levógira. Levógira, que é representada com L ou com um menos. Bom, a gente vai entender isso melhor, de desviar a luz para a esquerda e para a direita, no próximo quadro, beleza? Vou dar um estalo aqui e a gente vai entender direitinho como é que a gente aplica esse lance de desviar a luz para a esquerda, desviar a luz para a direita, ou seja, ser um isômero destrógeno, ser um isômero levógeno. Vamos lá? Pronto, indivíduo! Nós falamos no bloco anterior que os isômeros que são capazes de desviar a luz polarizada para a direita são chamados de isômeros destrógenos, certo? Desvio positivo. Enquanto aqueles que são capazes de desviar a luz para a esquerda são chamados de isômeros levógenos, desvio negativo. Mas, Binho, como é que eu vou saber quantos isômeros destrógenos, quantos isômeros levógenos pode ter uma determinada substância química orgânica? Como é que a gente pode observar isso? Bom, primeiramente, vamos ver aqui esse composto. Esse composto tem quantos carbonos quirais? Esse carbono aqui é quiral? Não, porque ele tem ligação dupla, certo? Se tem ligação dupla, não tem 4 ligantes diferentes. Esse carbono aqui é quiral? Vamos ver. Ele tem um H ligado nele, um OH ligado nele, um metil, que é um CH3, e um C-O-OH. São 4 ligantes diferentes, concorda? Vamos de novo aqui, ó. Um H, um OH, um metil e uma carboxila. Então, isso aqui é um carbono quiral. Esse cara aqui é um carbono quiral? Não. Por quê? Porque ele tem 3 Hs iguais. Logo, ele tem um carbono quiral. Vamos imaginar que este carbono, dentro desta molécula, queira girar um ângulo de 3 graus. Então, eu não tenho a mínima ideia quantos graus gira, tá? Eu estou chutando. Vamos imaginar aqui, 3 graus. Então, vão existir moléculas dessa substância que vão girar 3 graus para a direita. Logo, elas serão destrógenas, tudo bem? E vão existir moléculas que vão querer girar 3 graus para a esquerda, certo? Então, elas vão ser levógenas. Logo, então, a gente vai ter moléculas que vão querer girar 3 graus para a direita, vão ser destrógenas, e existem moléculas que vão querer girar 3 graus para a esquerda, ou seja, vão ser levógenas. Bom, como elas são capazes de desviar a luz,
tanto a 3D quanto a 3L, só deixar claro para você aqui, não é uma molécula que hoje quer girar para a direita e amanhã ela quer girar para a esquerda, não. Não, gente, existem moléculas dessa substância que só giram 3 graus para a direita, suposto 3 graus, tudo bem? E existem outras moléculas, outra metade de moléculas que só vai girar 3 graus para a esquerda, porque uma é a imagem da outra. Se uma gira um ângulo para a direita, a outra que é a imagem vai girar o mesmo ângulo, só que para a esquerda. Como são capazes de desviar a luz polarizada, então elas são moléculas opticamente ativas, certo? Essas moléculas opticamente ativas nós vamos chamar de enantiômeros. Tudo bem, gente? Vamos lá. Isômeros ativos são também chamados de enantiômeros. São os isômeros capazes de desviar a luz, ou seja, o D e o L. Logo, quantos isômeros ativos eu tenho? 2, neste caso. Então, aqui eu tenho 2 isômeros, não é isso? Eu tenho 2 isômeros opticamente, aqui ó, 2 isômeros opticamente ativos. 2 isômeros opticamente ativos. Um D e um L, ou seja, um imagem do outro, certo? Muito bem. Esses isômeros onde eu tenho uma imagem do outro, a gente também chama de antípodas ópticos. Ai, bem, é muito nome. Vamos devagar. Olha só, eles são chamados de enantiômeros, porque enantiômero é a mesma coisa que isômero ativo, tudo bem? Eles têm atividade, eles desviam a luz. Mas como uma é imagem do outro, quando um é imagem do outro, nós chamamos de antípodas. Então, esse 3D mais e esse 3D, esse 3D mais, esse 3L menos, são chamados de antípodas ópticos. Ou seja, nós temos quantos pares de antípodas? Um par, que é um D e um L. Na letra B você entende melhor. Por quê? Porque tem mais carbono quiral. Por exemplo, esse carbono aqui é quiral? Não, porque ele tem ligação dupla. Esse carbono aqui é quiral? Vamos ver. Ele tem um H ligado, um CH3 ligado, uma C dupla OH ligada e esse grupo CHOH-CH3. Beleza? Então, ele tem 4 ligantes diferentes. Logo, isso daqui vai ser um carbono quiral. Esse carbono aqui é quiral? Vamos ver. O H é diferente do OH, que é diferente do metil, que é diferente desse grupo inteiro que está para cá. Então, ele também é um carbono quiral. Muito bem. Se esse carbono aqui é quiral e esse carbono aqui é quiral, eles são carbonos quirais diferentes. Por que eles são diferentes? Porque esse carbono quiral aqui, ele tem uma C dupla OH ligada nele, que esse daqui não tem. Concorda? Ele tem só um CH3. Então, consequentemente, vamos chutar um ângulo qualquer. Vamos imaginar que esse daqui gire um ângulo, então, de 5 graus. E esse daqui, já que o carbono quiral é diferente, eu vou dizer que ele gira um ângulo de 10 graus. Beleza? Então, o que a gente pode observar? Que se for incendida a luz polarizada, esse composto pode querer girar o quê? Ó, o primeiro carbono quiral querer girar 5 graus para a direita, certo? E esse daqui querer girar 10 graus para a direita. Então, ao todo, o que você vai observar são 15 graus para a direita. E ele, então, vai ser um isômero destrógeno. Mas pode ser o contrário. Esse aqui querer girar 5 graus para a esquerda e o segundo 10 graus para a esquerda. Então, o que a gente vai observar é o composto girando o quê? 15 graus, não é isso? Para a esquerda. Então, consequentemente, ele é um levógeno. Então, esse daqui é a imagem do de cima. Concorda? Essa aqui é uma substância, essa aqui é a outra substância que vai ser a imagem. Mas pode ser que o primeiro queira girar 5 graus para a esquerda e o segundo 10 graus para a direita. Então, o que a gente vai observar é o composto girar a luz em quê? Desviar a luz em 5 graus, não é isso? Para a direita. Então, ele vai ser um isômero destrógeno. Concorda? Mas pode ser o contrário. Esse aqui querer girar 5 graus para a direita e esse 10 graus para a esquerda. Logo, o que a gente vai ter é 5 graus para a esquerda. Consequentemente, ele vai ser um isômero levógeno. Você pode perceber que quantos isômeros ativos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho aqui, ó, 4. Eu tenho 4 isômeros ativos. Logo, eu tenho 4 enantiômeros, certo? O tio daqui tem 4 enantiômeros. E aí? Bom, quantos pares de antípodas ópticos eu tenho aqui?
quantos pares aqui se anulam? Ou melhor, quantos pares a imagem é do outro? Aqui, ó, você concorda que esses daqui são uma imagem do outro e esse daqui é uma imagem do outro? Então, eu tenho 2 pares de antípodas. Então, aqui, ó, eu tenho 2 pares de antípodas. Mas, Binho, para eu calcular o número de isômeros ativos, eu vou precisar dar ângulo para cada carbono quiral? Não, Capadócia, não vai precisar. Eu só queria que você entendesse que cada um dos compostos vai gerar um ângulo de luz diferente. Então, cada um deles vai ser um isômero diferente. Tudo bem? O que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Para o número de isômeros ativos, que são os enantiômeros, nós vamos fazer o seguinte cálculo, ó, 2 elevado a n, sendo aqui, ó, sendo n igual ao número de carbonos quirais. Vai ser igual ao número de carbonos quirais. Sempre a metade vai gerar para a direita, outra metade vai gerar para a esquerda, ou seja, vai ser a metade de estrógeno e a metade levógeno. Por quê? Porque 2 elevado a n é sempre um número par, a não ser que o n seja 0. Porque 2 elevado a 0 é 1. Mas se o n for 0, não tem atividade óptica, porque você precisa ter carbono quiral. O n é um número de carbonos quirais, concorda? Pelo menos, para que ele tenha atividade óptica, você tem que ter pelo menos um carbono quiral. E 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 2 dá 4. 2 elevado a 3 dá 8 e assim por diante. Vai dar sempre número par. Por quê? Porque a metade vai girar para a direita, a outra metade vai girar para a esquerda. Então, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, qual vai ser o número de isômeros ativos? Vamos lá, ativos. Usando a formulinha 2 elevado a n é igual a 2 elevado a 1, não é isso que eu só tenho um carbono quiral, que vai ser igual a 2, ou seja, um é destrógeno e o outro é levógeno, certo? Muito bem. E aqui, qual o número de isômeros ativos? Não são 4 que a gente fez aqui? Eu não precisava ter colocado o ângulo. É só fazer o seguinte, ó, o número de isômeros ativos. O número de isômeros ativos vai ser igual ao quê? A 2 elevado a n, que vai ser igual a 2 elevado a 2, que vai ser igual a 4. Ou seja, 2 destrógenos, 2 levógenos. Aqui, ó, 2 destrógenos, certo? E 2 levógenos. Muito bem. Qual o número de antípodas ópticas, ou melhor, qual o número de pares de antípodas ópticas que eu posso ter aqui? O número de pares de antípodas, aqui, ó, o número de pares de antípodas, aqui, ó, você pode também usar uma formulinha, que vai ser 2 elevado a n sobre 2 ou 2 elevado a n menos 1. Tanto faz, tudo bem? Então, qual o número de pares, aqui, ó, pares de antípodas? O número de pares de antípodas, aqui, ó, vai ser igual ao quê? A 2 elevado a n sobre 2, que é igual a 2 sobre 2, que é igual a 1 par de antípodas. Então, foi o que a gente achou ali em cima, certo? Um par de antípodas. E aqui? Vamos lá. Aqui, ó, pares de antípodas. Vai ser igual ao quê, Capadócia? Fala pro tio. Vai ser igual a 2 elevado a n sobre 2, que vai ser igual a 2 elevado a 2 sobre 2. Ou seja, são 2 pares de antípodas. Certo? Muito rápido, muito fácil, que é o que a gente já tinha aqui. Beleza? A gente pode usar a fórmula. Agora, um outro conceito que eu quero que você entenda é o seguinte. O que vem a ser uma mistura racêmica? Se ele te perguntar, o que é uma mistura racêmica? Você entendeu o que é o enantiômero? Enantiômero é isômero ativo, tudo bem? Ou seja, desvia a luz. É o isômero D e o isômero L. Bom, então o D1 com L1, o D2 com L2, ou seja, aqui, ó, vou chamar isso aqui de D1, tudo bem? Esse aqui de D2, esse aqui de L1 e esse aqui de L2. Ou seja, o D1 com L1 e o D2 com L2, eles formam o que nós chamamos de antípodas ópticas. Você já entendeu isso, concorda? A mistura racêmica é quando eu pego uma mistura equimolar, ou seja, a mesma quantidade dos isômeros D e L que vão anular o feixe de luz polarizado. Como assim? Imagina o seguinte, eu tenho um recipiente e nesse recipiente eu coloco, por exemplo, 50% desse aqui, 15 mais, com 50% desse aqui, 15 menos. Se eu for incidir luz, o que vai acontecer? A luz vai passar direto. Por que a luz vai passar direto?
Porque um 15 mais vai querer girar para a direita e o 15 menos vai querer girar para a esquerda. Consequentemente, vai anular. Concorda? A mesma coisa é querer misturar 50%, ó, 1 mol, tá vendo? Do 5 mais com 1 mol do 5 menos. Aí ele vai anular. Então, o que é uma mistura racêmica? É uma mistura equimolar dos antípodas ópticos. Então, quantas misturas racêmicas podem ser formadas nos exemplos A e B? Então, no exemplo A, tá vendo? Eu posso formar somente uma mistura racêmica. Por quê? Porque é misturar 50% desse D com 50% desse L aqui, ó. Nesse caso, eu só posso formar uma mistura racêmica. Então, aqui, ó, 50% do D, 50% do L. Então, eu só tenho uma mistura racêmica. Só uma mistura racêmica. E aqui, no exemplo B? No exemplo B, olha o que eu fiz na fórmula. 2 elevado a n, sem precisar fazer isso aqui. 2 elevado a n igual a 2 elevado a 2, que dá 4. São 2 Ds e 2 Ls. Se são 2 Ds e 2 Ls, o que o tio tem? O tio tem o D1, o D2, não é isso? Nos 2 Ds. E tem o quê? O L1 e o L2 nos 2 Ls, concorda? O D1 com o L1, se eu pegar 50%, não é isso? 1 mol do D1 com 1 mol do L1, aqui, ó. 50% do D1 com 50% do L1, ele vai ser uma mistura racêmica, certo? Se eu pegar 50%, ó, 50% do D2 com 50% do L2, ele também vai dar uma mistura racêmica, ou seja, uma mistura dos antípodas, concorda? Logo, aqui eu posso formar duas misturas racêmicas. Eu posso formar duas misturas racêmicas. Se você perceber, é a mesma fórmula do número de antípodas. Aqui, ó, mistura racêmica é a mesma coisa que 2 elevado a n sobre 2 também. Então, olha aqui, ó, 2 elevado a n sobre 2, ou 2 elevado a n menos 1. Aqui, quantas misturas racêmicas eu posso fazer? A mesma coisa, 2 elevado a n sobre 2, vai ficar 2 sobre 2. Então, uma mistura racêmica. Uma mistura racêmica, certo? E aqui, a mesma coisa aqui, ó, mistura racêmica. Vai ser igual a 2 elevado a n sobre 2, que vai ser igual a 2 elevado ao quê? 2 elevado a 2 sobre 2, que são o quê? Duas misturas racêmicas, que é o que a gente achou aqui. Beleza? Mas, agora você imagina que eu tenha, por exemplo, pares de isômeros que não se anulam. Por exemplo, se eu tiver o D1 com D2, tudo bem? Eles não são antípodas, concorda ou não? O D1 com o D2, eles não são antípodas. O que são antípodas? O D1 com L1, o D2 com L2, concorda? Se eu tiver o D1 com D2, tá vendo? O L1 com L2. Se eu tiver, por exemplo, isso tudo nesse segundo caso aqui, tudo bem? Se eu tiver, por exemplo, o D1 com L2, certo? Ou tiver o D2 com L1. Isso daí são pares que não são antípodas. Concorda contigo? Esses pares que não são antípodas, ou seja, que não são imagens um do outro, nós vamos chamar de diastroisômeros. Tudo bem, gente? São pares de isômeros ópticos não antípodas. Ou seja, D1 com L1, D2 com L2, se tiver mais carbono quiral, D3 com L3, são pares com uma imagem do outro, ou seja, são antípodas ópticos. Agora, se for o D1 com D2, o D1 com L2, eles não são antípodas. Então, esses são chamados de diastroisômeros, beleza? Tá faltando só uma coisa para a gente terminar a nossa aula de isomeria óptica, que é uma pegadinha que você não pode cair, que é um último conceitozinho depois de todos esses nomes, que é quando o composto ele tem, por exemplo, uma estrutura como essa daqui, ó. Por exemplo, C≡O. Vou imaginar que eu estou tirando da cabeça, tá? C≡OH, aqui ó, CHOH, CHOH, C≡OH. Vamos imaginar que eu tenha essa estrutura aí. Um aldeído de uma ponta, um ácido carboxílico da outra, ou pode ser até um ácido dicarboxílico, tudo bem? E aí o que acontece? Esse carbono não é quiral, esse carbono não é quiral, você concorda? Porque ele tem ligação dupla. Mas esse carbono aqui, ele tem o H, OH, a carboxila
e esse grupo inteiro que está para lá diferente. Então, esse carbono é quiral. E esse daqui, o H, o OH, C dupla O, OH, e esse grupo inteiro que está para cá. Logo, ele também é quiral. Só que tem um problema, esses dois carbonos quirais são iguais. Por quê? Porque os mesmos grupos que estão ligados aqui são iguais aos mesmos grupos que estão ligados aqui. Então, por exemplo, se esse gerar 5 graus, esse também vai gerar 5 graus. Quando os carbonos quirais são iguais, a gente não pode aplicar 2 elevado a n igual a gente botou aqui, para o isômero ativo. Não pode. Por quê? O tio vai te provar por quê. Vamos lá, quais são as possibilidades aqui? 5 graus para a direita, 5 graus para a direita. Então, ele vai girar 10 graus para a direita. Tudo bem? Vai ser destrógeno. Pode ser o quê? 5 graus para a esquerda, 5 graus para a esquerda. Logo, ele vai ser o quê? Ele vai ser 10 graus para a esquerda. Ele vai ser levógeno. São esses dois pares de antípodas aí que a gente pode ter. Concorda? Por quê? Porque se você aplicar aqui, ó, 5 graus para a direita, 5 graus para a esquerda, ele anula. Ou então, 5 graus para a esquerda, 5 graus para a direita, ele anula. E aí, quando anula, a gente chama o composto de composto, isso é muito importante, composto mesômero. Quando é que é um composto meso? É quando você tem uma anulação, não é isso? Interna, ou seja, ele não vai desviar a luz, ou seja, ele vai ser inativo, quando ele tiver, por exemplo, com um querendo girar para a esquerda e o outro querendo girar para a direita. Então, consequentemente, aqui que eu esperaria ter 4 isômeros ativos, porque 2 elevado a 2 dá 4, né? 2 carbonos quirais, eu só vou ter, ao invés de 4 isômeros ativos, eu só vou ter 2, que é esse daqui e esse daqui. Então, no caso de um mesômero, quando você tem 2 carbonos quirais iguais, por exemplo, aqui a quantidade de isômeros ativos é a metade. Você tem que guardar isso. Cuidado. Então, cuidado. Então, o que é o composto meso? O que é um mesômero? É quando você tem um composto aqui, olha só, presta bem atenção. Você entendeu o que é misturar racêmica? Quando eu misturo 50% do D com 50% do L, a luz passa direto, fica inativo. Concorda? Mas é o que? Uma inatividade externa, porque você está misturando 50% do D com 50% do L. Aqui não. Ele anula dentro da própria molécula, não é por uma mistura. Tudo bem? Então, é por compensação interna, que a gente chama de compensação interna. Um isômero meso, tudo bem? Um mesômero. Logo, esse cara aqui vai ter isômero meso. Que isômero meso? É esse daqui, o 5 menos com 5 mais, ou 5 mais com 5 menos. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Eu te vejo no Biscoitinho de Isomeria Óptica. Tô te esperando lá. Muito obrigado.